A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje a gente está no 32º dia da Bíblia, no nosso dia a dia, e a gente vai ler Marcos 7. Finalmente estamos aqui no nosso cenário original, né? Acabei de voltar de viagem, o vídeo de hoje vai sair um pouquinho mais tarde por conta disso, tá bom, gente? Mas antes de ler a palavra, vamos clamar ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e nos guiar nessa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, ajuntaram-se em torno de Jesus. Eles perceberam que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Ora, os fariseus e os judeus, em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem terem lavado as mãos até o cotovelo. Bem, assim chegando da praça, eles não comem nada sem a lavação ritual. E seguem ainda outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de bronze e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É inútil que o culto que me prestam, as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição humana. E dizia-lhes: sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, apegando-vos à vossa tradição. De fato, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem insulta pai ou mãe deve morrer. Mas vós ensinais que alguém pode dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que podereis receber de mim é corban, isto é, oferenda. E já não deixais tal pessoa ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, anulais a palavra de Deus, por causa da vossa tradição, que passais uns para os outros, e fazeis ainda muitas outras coisas como essa. Chamando outra vez a multidão, dizia: escutai-me, vós todos, e compreendei. Nada que vem de fora, entra na pessoa, pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhe disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entra na pessoa a torna impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, declarava puro todo o alimento. E acrescentou: o que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, de perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro, e são elas que tornam alguém impuro. Jesus se pôs a caminho e dali foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Logo uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar dele. Ela foi e jogou-se a seus pés. A mulher não era judia, mas de origem ciro-fenícia, e pedia que ele expulsasse o demônio de sua filha. Jesus lhe disse: deixe que os filhos se saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que os filhos deixam cair. Jesus então disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio havia saído dela. Jesus deixou de novo a região de Tiro. Passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte,
Longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram. Sua língua soltou-se e começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contasse o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia em sinal de respeito pela palavra de Deus. Tá bom? Pessoal, na palavra de hoje eu não consegui encontrar promessa. Não consegui encontrar nenhuma promessa. Mas tenho certeza que existe uma promessa que Jesus faz por meio de todas essas falas que ele diz. Só que eu vou deixar para vocês fazerem um comentário aí do que vocês acham que é a promessa de Deus para nós. Tá bom? Vou então começar pelas ordens. Escuta-me, vós todos, e compreendei. Então Jesus sempre está nos pedindo para que nós possamos ouvir a voz dele, para que nós possamos ouvir as palavras dele, para que nós possamos conhecer a ele. Que é assim, a gente escutando ele, nós podemos compreender o que ele tem a dizer para nós. A Bíblia nada mais é do que um manual para a nossa vida, do que podemos fazer, do que não podemos fazer. Nós podemos fazer tudo, só que nem tudo nos convém fazer, assim como fala a palavra de Deus. Então nós devemos escolher aquilo que nós falamos, porque não é o que vem de fora que nos torna impuros, mas sim o que vem de dentro. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, com as músicas que cantamos, com essas coisas, porque isso nos torna pessoas impuras, tá? Agora vamos para o princípio eterno. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Então, o que sai de nós que nos torna impuros. Não é o que está acontecendo no ambiente. Claro, uma pessoa que é de Deus, ela deve evitar certos tipos de ambientes. Mas, mesmo assim, isso não torna ela impura. O que ela fala, o que ela faz, que a torna impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Está no versículo 20. Então, o que sai de nós mesmos que nos torna impuros. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o que falamos, com o que nós fazemos, com o testemunho que nós damos com as nossas ações. Porque não adianta eu vir aqui, falar todo bonitinho e na minha vida fazer tudo ao contrário, fazer tudo errado. Por exemplo, nas passagens de João, sempre clamava o amor ao próximo. Jesus sempre nos pedia para que nós nos amássemos como ele nos amou. Então não adianta eu sair daqui e ir ali na rua, alguém passar perto de mim e eu começar a xingar a pessoa. Não é isso que Deus nos pede. Então não adianta a gente somente ler a palavra de Deus e não colocá-la em prática no nosso dia a dia. Por isso, sempre faça a reflexão. O que Deus está falando com você hoje? E o que você pode fazer no seu dia a dia para que isso realmente se realize, para que isso realmente aconteça. Tá bom? Muito obrigado por assistirem, façam um comentário aí para a gente ir se ajudando nesses nossos estudos. Desculpa pelo vídeo ter saído meio tarde hoje, cheguei tarde e fiquei perambulando aí, fazendo nada e esqueci de fazer o vídeo, tá bom? Mas eu ainda estou aqui, feito o vídeo para o dia de hoje e já vou fazer o de amanhã para ficar tudo certinho, para não ficar sem vídeos para vocês, sempre postando de manhã para ficar mais fácil de você ver durante o seu dia, tá? Então, muito obrigado, deixa um like, faça um comentário. A paz de Jesus, salve Maria, tenham um ótimo dia.